Olá, estamos na nossa quinta videoaula e hoje falaremos de multiplicação de números inteiros. O objetivo da aula de hoje é entender o significado de coisas do tipo menos 12 vezes 5, ou se não, menos 9 vezes menos 8. Perceba que esta multiplicação é diferente de que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu multiplicação que só envolvia termos positivos. Aqui vamos envolver também termos negativos. Mas antes de desenvolver a matemática para isso, precisamos entender bem o significado da multiplicação. O que significa, por exemplo, 2 vezes 3? Qual é o significado matemático desta multiplicação? Bom, o significado da multiplicação é o seguinte. Quando eu digo 2 vezes 3, significa que eu estou somando 3 mais 3. Ou seja, somando 3 duas vezes. Para a ideia ficar mais clara, perceba o seguinte. Se eu disser 5 vezes 4, dá para transformar isso numa soma? Claro que dá. Veja bem, 5 vezes 4 é 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, eu estou somando 4 5 vezes. E veja que é o mesmo resultado, porque 3 mais 3 é 6, e 2 vezes 3 é 6, e 5 vezes 4, 20. Quando somarmos aqui, perceba que vai dar 20. 4 mais 4, 8. Com 4, 12. Com 4, 16. Com 4, 20. Ou seja, a multiplicação nada mais é do que uma maneira de compactar, ou seja, deixar mais pequeno a soma de termos repetidos. Então, só para ver se a ideia ficou clara mesmo, vamos fazer quanto é 4 vezes 7. A ideia continua sendo a mesma. É 7 mais 7 mais 7 mais 7. Ou seja, eu estou somando 7 com 7 4 vezes. E veja que novamente dá certo, porque se você for para a tabuada, 4 vezes 7 dá 28. E aqui 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Com mais 7, 28. Ou seja, a multiplicação fica muito bem definida desta maneira, como uma soma. Agora podemos tratar o primeiro caso de uma multiplicação de número negativo, se pensarmos dessa maneira. Perceba aqui. Quem seria 2 vezes menos 3? Usando as ideias que a gente acabou de ver, 2 vezes menos 3 seria menos 3 mais menos 3. Na aula de soma de números inteiros, você aprendeu que eu somo os módulos dos números, então 3 mais 3, 6, e repito o sinal, então menos 6. Então, o que percebemos? Que 2 vezes menos 3 deu menos 6. Então, encontramos um resultado negativo. A pergunta é, será que sempre que quando eu multiplicar o número positivo com um negativo, vai dar negativo? Vamos experimentar várias vezes isso e criar uma regra bem definida. Quem seria 3 vezes menos 5? Como a gente acabou de ver, 3 vezes menos 5 seria menos 5 mais menos 5 mais menos 5. Somamos os módulos, então vai dar 15, e repetimos o sinal de negativo, então menos 15. Veja bem o que aconteceu. Um positivo
mesmo não aparecendo aqui tem um mais, como se fosse invisível mesmo, vezes o número negativo, deu um número negativo. Vamos fazer só mais um caso e vamos perceber que isso está acontecendo o tempo todo. E vamos definir uma regra geral. Quanto seria 6 vezes menos 2? Ficaria da seguinte maneira. Ficaria menos 2 mais 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 menos 2. Quando eu fosse fazer essa soma, a mesma coisa, somaria todos os módulos, então 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, e colocaria o sinal de negativo. Então, nos três casos que nós fizemos, a multiplicação de um positivo com um negativo deu negativo. Perceba isso. Bom, perceba também que, se eu fizer a seguinte regrinha, 2 vezes 3, 6, e colocasse um negativo, 3 vezes 5, 15, e colocasse um negativo, e 6 vezes 2, 12, e colocasse um negativo, em todos os casos eu poderia dizer que a multiplicação desses valores era a multiplicação dos módulos dos números e colocaria sempre negativo. Mas em todos os casos colocamos o menos como segundo termo. E se eu colocasse o menos como primeiro termo? Bom, a gente já aprendeu que a ordem da multiplicação não altera o resultado. Então, se eu colocasse aqui, no lugar de 2 vezes menos 3, eu colocasse 2 vezes... Não. Eu colocasse menos 3 vezes 2, usando a ideia de que a ordem não altera o resultado da multiplicação, ficaria menos 6. Do mesmo jeito, isso é extremamente importante. Se eu colocasse menos 5 vezes 3, usando a ideia de que a ordem não altera o resultado, ficaria menos 15. E por fim, se eu colocasse menos 2 vezes 6, com o mesmo argumento, ficaria menos 12. Então, parece que encontramos uma regra geral para a multiplicação com sinais diferentes entre dois números inteiros. E vamos enunciar ela agora. Bom, a multiplicação de dois inteiros com sinais inversos é realizada da seguinte maneira. Multiplique os módulos dos dois termos e a resposta é o negativo desse valor. Veja, isso parece complicado, mas na verdade é bem simples. Quando a gente estava aqui em cima fazendo essas continhas, certo? Vamos olhar para esse termo aqui. Esse primeiro termo aqui, ok? Veja bem, quem é o módulo de 2? A gente já viu que é 2. Quem é o módulo de menos 3? A gente já viu que é 3. Então, ficaria 2 vezes 3, 6. E colocaria o negativo de 6. Então, menos 6. Entenderam a ideia aí? Então, é só multiplicar os módulos do número e botar um resultado negativo. Essa é a regra quando os sinais são diferentes. Então, vamos ver se dá para os outros casos também. Aqui, temos um positivo e um negativo. Perceba, negativo e aqui positivo. Isso significa o quê? Que eu multiplicaria 3 vezes 5, que daria 15, e botaria o negativo apenas. Veja que bateu. No último caso, a mesma coisa. 6 vezes 2, 12, e colocaria o negativo na resposta, menos 12. Agora, com essa fórmula, ou regra, ou como você quiser chamar, podemos fazer casos mais legaisinhos. Então, vamos para um primeiro exemplo. Quem é 16 vezes
menos 31. A ideia é fácil, como a gente já viu. Multiplica os módulos, então, módulo de 16, 16, vezes módulo de menos 31, 31. Se não lembra bem da ideia de módulo, assista a aula que fala sobre soma de números inteiros. Aí a gente fala da ideia de módulo, certo? Então aqui, a ideia de multiplicação também, que a gente já aprendeu. Então 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Coloco um 0 aqui. 3 vezes 6, 18. Sobe um 1. E 3 vezes 1, 3. Com 1 que subiu, 4. E agora soma. Então 0 mais 6, 6. 1 mais 8, 9. E com 4, 4. Só que lembrando, é o negativo desta resposta. Então vai ficar menos 496. Viu que foi fácil? Vamos para um segundo exemplo? Agora nós temos a seguinte conta. Menos 15 vezes 12. De novo, perceba que os sinais são diferentes. Eu não consigo ver onde está o sinal do 12. Bom, se não aparece o sinal, significa que ele é um positivo. Mas não precisa aparecer, pois a gente sabe que sempre quando não aparece, ele é positivo. Bom, a ideia é sempre fazer a multiplicação dos módulos, então ficaria 15 vezes 12 e coloco o sinal negativo na resposta. Pronto. 2 vezes 5, 10. Então subiu 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que subiu, 3. 1 vezes 5. Lembrando, coloca o 0 aqui, gente. Ou pula. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. E agora somo. Fica 0, 8, 1. Como a regra diz, multiplicação dos dois termos, do módulo dos dois termos, e a resposta é o negativo desse valor. Então, a resposta não é 180, é menos 180. Então, estamos vendo que a coisa é bem simples. Vamos agora para o exemplo 3. Temos menos 61 vezes 201. Aí, novamente, eu multiplico o módulo dos dois e boto a resposta negativa. Então, 201 vezes 61. Aqui eu preferi botar assim, mas você pode botar o contrário também, certo? Lembrando que a ordem da multiplicação não altera o resultado, como a gente mostrou lá na aula que falava sobre multiplicação dos naturais. Agora, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Coloco o zerinho aqui. E agora, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 2, 12. E quando eu somar, vai ficar 1, 6, 2, 2, 1. Ou seja, o resultado, lembrando, é menos isso. Então, menos 12.261. Bom, o último exemplo que vamos fazer desta parte é: qual é o valor de 431 vezes menos 18? Então, do mesmo jeito, eu vou multiplicar apenas os módulos, tranquilo. E depois eu coloco o resultado como negativo. Então, vai ficar 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Então, vai subir 2. E 8 vezes 4, 32. Com 2 que subiu, 34. Agora, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 4, 4. Lembrando, coloco um zerinho aqui, certo? E agora eu vou somar esses resultados.
8, 5, 7 e 4 mais 3, 7. Então, o resultado deu menos 7.758. Então, veja que a multiplicação, a estrutura é basicamente a mesma da multiplicação dos naturais. Só vai mudar que existe uma regrinha, essa primeira parte da regra. Agora, veja, isso foi quando os dois termos tinham sinais diferentes. Por exemplo, e se um termo for negativo e o outro também for negativo? Menos 12 vezes menos 20, por exemplo. Bom, para resolver esse tipo de conta, vamos precisar de uma regra. Primeiramente, eu vou apresentar essa ideia. Na próxima videoaula, quando falarmos de divisão, é que eu vou mostrar que ela realmente faz muito sentido. Então, a ideia é, sempre quando aparecer menos 1 vezes menos 1, acredite, o resultado não é menos 1, é mais 1, ou seja, é 1. Vou repetir de novo, certo? Até repetir. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Com essa ideia, a gente pode agora criar uma regra para multiplicação quando os sinais são iguais. Perceba bem. Se eu tiver, por exemplo, menos 12 vezes menos 5. A ideia é a seguinte. Menos 12 pode ser transformado numa multiplicação. Veja bem se não pode. Eu posso transformar o menos 12 no menos 1 vezes 12. Por que eu posso isso? Porque eu vou repetir o módulo, vou multiplicar os módulos 1 vezes 12, 12. E coloco o sinal de negativo. Percebeu? E o 5 também pode ser visto como 5 vezes menos 1. Perceba bem. Por que eu posso fazer isso? Porque repete o módulo, multiplica o módulo dos dois valores, então 5 vezes 1, 5. E coloca o sinal de negativo, menos. Ou seja, de toda maneira, eu sempre posso transformar um número negativo na multiplicação dele por menos 1. Isso é muito importante. Usando isso que a gente acabou de fazer, a gente pode dizer o quê? Que menos 12 é 12 vezes menos 1. Vezes, quem é menos 5? Menos 1 vezes 5. Perceba bem, menos 1 vezes menos 1, a gente acabou de dizer que é igual a 1. Então, aqui vai ficar o quê? 12 vezes 1 vezes 5. Quando você fizer 12 vezes 1 vezes 5, vai dar 60. Perceba que coisa tão incrível. Dois números negativos, quando multiplicados, deu positivo. Pergunta é, será que isso sempre acontece? Eu vou adiantando logo. Sim, isso sempre acontece. Vou mostrar mais um exemplo para vocês terem certeza disso. E perceba que os sinais são iguais, dois números negativos. Então, quanto seria o resultado de menos 12? Menos 12 não. Vamos usar outro valor. Menos 4 vezes menos 5. A gente vai usar a mesma ideia agora, certo? Vai ficar o quê? Menos 4 a gente pode transformar naquela multiplicaçãozinha de 4 vezes menos 1. De novo, perceba que isso é verdade. E aqui, menos 5 pode virar menos 1 vezes 5. Fazendo essa substituição, teríamos menos 4 como 4 vezes menos 1, vezes, quem é menos 5? Menos 1 vezes 5. Perceba de novo que surgiu o termo menos 1 vezes menos 1, que a gente sabe, pela essa regrinha aqui, que vamos entender em próximas aulas, que é igual a 1. Então, aqui vai ficar o quê? 4 vezes 1 vezes 5, que deu 20. Deu novamente positivo. Ou seja, no primeiro caso, multipliquei dois termos com o mesmo sinal, deu positivo. No segundo caso, dois termos com o mesmo sinal, deu positivo. Será que isso sempre é verdade?
esse terceiro caso fecha essa ideia. E eu digo, 13 vezes 10. Perceba que os dois são positivos. Ó. Aqui tem um mais e aqui tem um mais. Só que eles não precisam aparecer, como a gente já discutiu várias vezes. Quando você fizer 13 vezes 10, o resultado vai dar 130. Ou seja, de novo, chegamos ao resultado que dois números com o mesmo sinal multiplicando dá resultado positivo. Então vamos agora enunciar. Então a regra que acabamos de perceber que está nascendo é: quando eu tenho dois números inteiros com sinais iguais e eles estão multiplicando, eu multiplico os módulos dos dois termos e o resultado é sempre positivo. Então é o que eu estou dizendo. A multiplicação de dois inteiros com o mesmo sinal é realizada da seguinte forma: multiplique o módulo dos dois números e a resposta é esse valor. Perceba que isso descreve perfeitamente esses três exemplos que fizemos. Vamos lá, fazer o primeiro. Quando eu fizer 12 vezes 5, que são os módulos, vai dar 60 e ficou positivo. Perceba, positivo. Aqui, 4 vezes 5, 20 e ficou positivo. E 13 vezes 10, 130 e também ficou positivo. Ou seja, em todos os casos, como os sinais são iguais, eu multiplico e só boto o sinal do positivo. Ok? Então veja que também a estrutura é basicamente a mesma da multiplicação, só vai mudar essa regrinha. Então com essas duas regras, cobrimos todos os casos da multiplicação de inteiros. E agora vamos fazer alguns exemplos. No exemplo 5, nós temos que determinar o valor de menos 14 vezes menos 9. Bom, usando essa regra que acabamos de aprender, é como? É só fazer a multiplicação dos dois módulos. Então, 14 vezes 9. Então, 9 vezes 4, 36. Sobe o 3 aqui, ok? 9 vezes 1, 9. Com o 3 que subiu, 12. Ok? Então encontramos que a resposta é 126. Um próximo exemplo. No exemplo 6, nós temos que determinar o valor de menos 81 vezes menos 13. A regra é fácil. Vou multiplicar o módulo dos dois termos, então 81 vezes 13, que vai dar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Coloco o zero embaixo, como a gente viu. Não esquecer do zero. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 8, 8. E agora eu somo. 3 mais 0, 3. 4 mais 1, 5. E 2 mais 8, 10. E o resultado positivo. Então deu 1053. Agora, faremos o exemplo 7. Vamos determinar o valor de menos 62 vezes menos 24. Novamente, a ideia é multiplicar o módulo dos dois números. Então, vai ficar 62 vezes 24. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Coloco o zero embaixo. E agora, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 6, 12. E eu somo. Ok? Então, quando eu somar, vai ficar 8 mais 0, 8. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. E o 1. Então, o resultado, como eu disse, boto o resultado como positivo. Então, deu 1488. E, por fim, o exemplo 8. Determine o valor de menos 201 vezes menos 40.
Então vai ficar o quê? Multiplico os módulos dos dois números. Multiplicar por 0 é uma beleza, né? Vai dar 0, 0 e 0. Boto 0 embaixo. E agora, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 0, 0 mais 4, 4, 0, 8. Então ficou 8.040. Bom, perceberam que não é muito difícil, na verdade não é difícil multiplicar números negativos. Então, resumindo o que nós vimos hoje. Nós vimos como resolver multiplicação de números inteiros. Vimos duas regras, quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Quando os sinais são iguais, eu multiplico os módulos dos dois números e apenas isso. Quando os sinais são diferentes, o que é que eu faço? Multiplico o módulo dos dois números e boto um menuzinho. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Dê like aí no vídeo e se inscreva no canal.